Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Amados e amadas de Deus, ontem encontramos Jesus em Jericó, Jesus que ontem curou aquele cego que queria ver de novo. Jesus o curou e curado ele seguiu Jesus. Jesus continua em Jericó agora e continua o texto do Evangelho. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. O Evangelho situa bem, mostra bem quem é Zaqueu. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. É um homem, amados e amadas de Deus, chefe dos cobradores de impostos, muito rico, de baixa estatura, mas um homem que quer ver Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Continua o texto do Evangelho. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Amados e amadas de Deus, a sua estatura lhe impedia, por causa da multidão, de ver Jesus. Zaqueu sobe numa figueira. Então Jesus passa, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar em tua casa. O olhar de Jesus que encontra Zaqueu. O olhar de Jesus é sempre um olhar misericordioso. Zaqueu quer ver Jesus. Zaqueu é um homem rico, é cobrador de impostos. Um cobrador de impostos era tido como pecador pelo povo, porém o olhar de Jesus é sempre o olhar da misericórdia, é sempre o olhar do amor. Zaqueu é um homem pecador, é um homem cobrador de impostos, é um homem de baixa estatura, mas é um homem que quer ver Jesus, que tem um coração que está pulsando com o desejo de ver Jesus. É desejo do coração de todo homem ver Jesus, se encontrar com Jesus. E é, amados e amadas de Deus, o encontro com Jesus que muda a vida, que muda a existência, que muda os rumos da vida e da caminhada do ser humano, como aconteceu também com Zaqueu. Continua o Evangelho. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Então agora a atitude das pessoas é o quê? De murmurar. O olhar de Jesus é o olhar de misericórdia. A atitude das pessoas é a atitude de murmuração. Murmuração é sempre a incapacidade de entrar no projeto de Deus, é sempre a incapacidade de perceber o amor de Deus, é sempre o olhar humano que tantas vezes é medíocre, é pequeno, que não consegue ter uma medida à altura dos horizontes de Deus. Então diz, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. E agora a atitude de Zaqueu. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Amados e amadas de Deus, Zaqueu faz uma confissão pública. Zaqueu mostra o seu pecado e se coloca num caminho de conversão, se coloca num caminho de mudança. O encontro com Jesus, o olhar misericordioso de Jesus para Zaqueu, muda Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu com misericórdia. E o olhar de Jesus se encontra com o desejo daquele homem de ver Jesus, e o olhar de Jesus muda e transforma a vida de Zaqueu. Então Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido, o olhar de Jesus o encontra, o olhar de Jesus o salva. Amados e amadas de Deus, deixemos com que o olhar misericordioso de Jesus nos encontre, nos salve, nos dê vida nova. Que o olhar dele venha ao encontro do nosso desejo de vê-lo, de encontrá-lo. Deixemo-nos transformar por ele, deixemo-nos com que a sua misericórdia, o seu amor nos transforme.
Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.